Hi students, how are you? Tudo bem com vocês? I am Teacher Carlos, é o professor Carlos falando e vamos nos preparar para mais uma aula de inglês, hein? Portanto, se organizem aí onde quer que estejam, deixa tudo bem organizado, no local confortável, de preferência no local silencioso também, para que com atenção vocês possam aqui entender o conteúdo e realizar as atividades que eu vou propor aqui também, tá bom? O nosso objetivo da nossa aula é o seguinte, pessoal. Faremos leitura e interpretação de texto, tá? Aquisição de vocabulário. E essa aquisição de vocabulário, ela virá principalmente através dos verbos frasais. O foco também está nisso daqui, ó. É o que nós vamos conversar hoje, tá? Logo de cara aqui, no nosso warm-up, eu já tenho um exemplo para você de um phrasal verb ou um verbo frasal, que é o shop for, que significa comprar. Se você for até o dicionário, por exemplo, e procurar o significado, e procurar em inglês a palavra comprar, você provavelmente vai encontrar o verbo buy, B-U-Y, que é o verbo comprar em inglês. O verbo shop for também significa a mesma coisa, só que ele é um phrasal verb, ele é um verbo frasal. O que são phrasal verbs? Phrasal verbs são palavras, são verbos, tá? Que são compostos sempre de um verbo mais uma partícula. Então, por exemplo, eu tenho aqui o verbo shop e mais a partícula for. Eu tenho a palavra shop e mais a partícula for, formamos o verbo comprar. Isso são phrasal verbs. Existem muitos deles, tá ok? E a gente sempre tem que tomar cuidado porque a gente não pode traduzi-los ao pé da letra, tá? Eles são muito utilizados, principalmente na língua informal. O nativo falante de língua inglesa, ele usa bastante, tá? Então é importante a gente começar a se familiarizar. Então o que você tem que ter em mente? Sempre vai ser um verbo, você vai acrescentar uma ou duas partículas e o significado vai mudar completamente. Mais para frente na nossa aula, a gente vai ver outros exemplos e eu falo melhor. Bom, eu tenho aqui duas perguntas. Repare que eu tenho aqui 3 imagens, né, pessoal, que diz respeito à tecnologia. Pergunta número 1. É para vocês responderem, pessoal, beleza? Is technology important in your life? A tecnologia é importante em sua vida? Number 2. How often do you shop for electronic devices? Com que frequência você compra aparelhos eletrônicos? De forma pessoal e em inglês, respondam aí que eu já volto. Vamos lá. Possíveis respostas aqui, gente, vamos ver. Is technology important in your life? Yes, it is. No, it isn't. Sim, é ou não é importante para a tua vida. Se você deu a resposta completa, é só repetir o resto da frase. Yes, it is important in my life, na minha vida. Então, troca o your pelo my. E a negativa é a mesma coisa. Number 2.
How often do you shop for electronic devices? Com que frequência que você compra aparelhos eletrônicos? Eu coloquei aqui sometimes, às vezes. Daí você poderia utilizar qualquer advérbio de frequência. Always, sempre. Never, nunca. Usually, geralmente. E por aí vai, tá bom? Reading. Bora ler comigo? E preste atenção nos verbos que estão sublinhados. São todos phrasal verbs. Quer um exemplo? Carry, sozinho, significa carregar. Carry out, executar. Ok? Deixa eu ver outro aqui. Make, fazer. Make up, criar, inventar. Tá ok? Então reparem, pessoal, não dá para traduzir os phrasal verbs ao pé da letra. Bora ler? Incredible things you can do with your smartphone. Over the years, the smartphones have developed their functions to carry out creative and cool things. Musicians found out that they can turn their cell phones into musical instruments. Producers have used their smartphones to make up movies. Awesome photos can be taken and stand out on your social medias. And you may access your gadget not only with your password, but also with either a Face ID or a Touch ID. And you, what have you tried out for your smartphone? Now em português. Agora vejamos o que significa isso daqui em português. O título, né? Coisas incríveis que você pode fazer com o seu celular, com o seu smartphone. Com o passar dos anos, os smartphones têm desenvolvido as suas funções para executar coisas criativas e legais. Os músicos descobriram que eles podem transformar os seus celulares em instrumentos musicais. Produtores têm usado seus celulares para criar filmes. Fotos incríveis podem ser tiradas e sobressair nas suas redes sociais. E você pode acessar o seu aparelho não somente pelo seu password, com a tua senha, mas também pelo Face ID ou pelo Touch ID, tá? E você? O que você tem tentado com o teu, né? O que você tem criado, tem tentado fazer com o seu smartphone? Então, galera, atenção nos phrasal verbs. Carry out, found out, turn into, make up, stand out and try out for, ok? Já já a gente vai precisar deles para uma atividade que a gente vai fazer. Mas antes, nós temos aqui o nosso Reading for Detailed Comprehension. Eu tenho 3 perguntas a serem respondidas sobre esse pedaço do texto que está aqui em cima. Number 1. 2 adjectives that describes the things that smartphones can carry out. Eu quero 2 adjetivos que descrevem o que os celulares podem executar. Carry out, ok? Então a gente sabe que ele executa coisas. Beleza. Quais são os adjetivos que o texto trouxe para qualificar essas coisas? É isso que eu quero. 2. What musicians turn their cell phones into? O que os músicos transformam os seus celulares? Musicians can make. E a número 3 eu quero que vocês completem essa frase aqui, ó. Que os músicos podem fazer o quê? Colocar ali a palavra. Faça uma atividade, a gente já volta para corrigir. Vamos lá.
Então, pessoal, corrigindo aí. Os dois adjetivos que eu tinha pedido aqui na número 1 são esses aqui, ó. Creative and cool. Quando ele fala aqui, né? Carry out creative and cool things. Executar coisas legais e criativas, tá bom? Na número 2, what musicians turn their cell phones into musical instruments? Os músicos, eles transformam seus celulares em instrumentos musicais. And the producers can make movies. Então, repare que aqui, olha, a gente praticou nesse exercício 2 phrasal verbs. O carry out e o turn something into. Então, essa é uma dica muito importante. Seja lá qual foi o vocabulário que esteja estudando, coloque em uso. Então, leia, escreva, fale, porque isso, sem sombra de dúvida, ajuda a memorizar com mais facilidade, tá bom? Beleza. Sobre os phrasal verbs, aqui, from 1 to 6, da número 1 até a número 6, são todos os phrasal verbs que apareceram no texto, tá bom? Find the phrasal verb meanings from the text. Eu quero que vocês encontrem aí os significados. De preferência, se você conseguir colocar um sinônimo dele em inglês, melhor ainda, tá bom? Mas daí a gente vai conversando. Então, olha só, eu só não vou falar agora, porque senão eu acabo dando resposta. Mas tenha em mente o seguinte, não traduzam ao pé da letra, porque senão, de fato, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Como eu disse, carry significa carregar. A partícula out, normalmente ela aparece em contextos indicando alguma coisa fora, que está fora. Mas se você, na hora que você junta aquilo ali e você traduz separadamente, individualmente cada palavra, não vai dar certo, tá? Então os phrasal verbs têm que entender o significado que eles trazem, tá ok? Façam essa atividade aí, pessoal. Use um dicionário, lembra do texto que a gente leu, inclusive, e daí eu já volto para a gente poder corrigir, tá bom? Vamos lá. Conferindo aqui a nossa atividade, bora lá. Carry out, execute, executar. Find out, discover, descobrir. Turn into, transform, transformar. Make up, create, criar. Stand out, excel, sobressair. Try out for, experiment, experimentar. Então, o que eu quero dizer, pessoal? Como eu disse, o exemplo, o primeiro acho que é o melhor de todos aqui. Carry é carregar, sozinho o significado. Out é aquela partícula que, como eu disse, se a gente para pensar também como uma preposição de lugar, às vezes tem a ideia de algo que esteja fora. Juntou e formou o phrasal verb, carry out, executar, tá? Find, achar. Find out, descobrir. E por aí vai.
Quero dizer também que existe a possibilidade de você ter um verbo e duas partículas juntas, também pode acontecer como aqui o exemplo. E outra coisa, o próprio make-up, vou utilizar aqui, o make-up ele tem uma série de possibilidades. Make-up é create, pode ser criar. Make-up também eu já vi em contextos como inventar. Make-up também é utilizado no sentido mais coloquial da coisa de dar uns amassos, dar uns beijos em alguém, tá? Também tem essa ideia. Se você coloca um hífen, aí você já transforma num substantivo, make-up, que vai significar maquiagem. Então, o contexto ele é muito mais importante do que se você tentar ficar decorando palavra por palavra, parte por parte, tá bom? E como eu disse, não dá para traduzir ao pé da letra, ok? Reading for critical thinking. Dá uma olhada aqui, ó. Essa mãe diz assim: My son only wants to use his cell and doesn't want to play outside with their kids. O problema que ela está passando é o seguinte, que o filho dela não quer sair para brincar com os amigos, só quer ficar dentro com o celular. Bom, the limit should be a maximum of 2 hours a day. According to experts, children who spend a lot of time using electronic devices, such as cell phones, tablets, and computers, show greater sedentary behavior, a risk factor for obesity, which may in the future cause cardiovascular diseases and diabetes. Aqui esse texto fala que pelo menos 2 horas por dia era o máximo que as crianças deveriam utilizar aparelhos, né? De acordo com especialistas, crianças que passam muito tempo utilizando aparelhos eletrônicos, como celulares, tablets e computadores, mostram uma possibilidade grande de um comportamento sedentário, obesidade, o que no futuro pode trazer problemas cardiovasculares e diabetes. A pergunta para que vocês pensam e respondam aí. What would you say to this woman? O que você responderia para essa mulher? Pensa e coloca aí, já volto. A resposta é pessoal, né, gente? Mas é claro que um limite tem que ser imposto. Tudo em excesso não é bom. Pensem melhor aí, discutam aí depois com o seu professor e com seus colegas essa questão aqui. Combinado? Bora para o nosso quiz? 2 questões aqui sobre phrasal verbs, ok? Vejam o contexto da frase e observem bem qual phrasal verb você encaixaria ali nas linhas. Já volto dando a resposta.
Conferindo, vamos lá. Número 1, a resposta certa é a letra A e número 2 é a B. Vamos ver o porquê, hein? We need to find out what really happened here. Nós precisamos descobrir o que aconteceu aqui. Carry out, executar, não cabe dentro do contexto. Tá ok? Number 2. Stop making up strange excuses. Please say the truth. Pare de inventar desculpas estranhas. Por favor, diga a verdade. Stand out, perdão, significa sobressair. Então não se encaixa aqui. Então, making up, letra B. Tá bom? Bom, pessoal, atividade mão na massa, hein? O que eu quero que vocês façam? Preste atenção. Eu quero que vocês acessem aqui esse link, tá? Ele te direcionará para a página do YouTube. Você assistirá várias cenas da série Friends. Anote em seu caderno todos os phrasal verbs que aparecem em seus significados. Praticar é colocar em uso. Várias cenas do seriado muito divertidas vão aparecer. Nas falas dos personagens vão aparecer phrasal verbs e as falas estão ali, tem a legenda para você, tá bom? Pausa, anota o phrasal verb, busque o significado, crie uma frase. Tudo isso vai ajudar bastante para que vocês possam memorizar esses phrasal verbs e utilizá-los, porque eles são muito importantes. Então essa vai ser a nossa atividade mão na massa da aula 12. Combinado? E aí, o que nós estudamos hoje? Leitura, interpretação de texto e os verbos frasais, os famosos phrasal verbs. Combinado, pessoal? Então, fico por aqui. Thank you very much for your patience. See you next class. Bye, bye.